aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos, eu estou aqui no Centro de Mídias de São Paulo. Nosso objetivo aqui é ajudar você que está do outro lado, você aluno, você professor, que está nesse momento de isolamento agora. Então a gente vai ficar aqui com vocês 45 minutos. Eu escolhi um tema, galera, muito importante. Eu sei que quem está do outro lado pode estar no ensino fundamental. Então eu pensei num tema, Kennedy, como é que eu posso pegar todo mundo que está em casa agora, você que estava assistindo o Netflix, larga o Netflix, você que estava assistindo, sei lá, um filme em outra emissora, então vem assistir a gente, vem agora assistir a nossa aula. A gente vai falar sobre coronavírus, só que eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura geral do vírus, que é muito importante para a sua prova na escola, e também a gente vai falar sobre a replicação do vírus, tá, galera? É claro que a gente não vai atentar aqui para falar sobre coisas que vocês já sabem, vamos dizer assim, do dia a dia. Kennedy vai ensinar a gente a lavar a mão hoje aqui. Kennedy vai ensinar a gente, sei lá, que o gel é importante. Vamos comentar isso, sim. Mas o importante agora, galera, o importante, até ver se tá tudo certo na live aí, depois vocês vão mandando aí dúvidas. Tá, pode mandando aí as suas dúvidas, pode conversar comigo, meu nome é Kennedy. Então, o que a gente vai falar aqui são coisas que são importantes para a sua escola. Você que está no fundamental, para a sua escola um dia você vai fazer ENEM. Para você que está no primeiro ano, segundo, terceiro ano. E para você que é professor, quem sabe para você também revisar esse assunto. Sei que você já sabe, mas o objetivo é revisar. Bora começar? Então, galera, a gente vai começar falando aqui um geral sobre vírus. Tá? E depois, claro, como exemplo, a gente vai ter aqui o vírus que a gente chama de SARS-CoV-2. A gente já vai falar qual a diferença do SARS-CoV-2 para Covid-19, tá? Primeiro, Kennedy, geral sobre vírus. Quando cai em prova, quando um professor cobra, quando o vestibular cobra, quando o Enem cobra. O que eu tenho que saber, Kennedy? Primeira coisa que você tem que saber, com toda a calma do mundo, galera. Vírus, ele é um parasita que é acelular. Toda vez que você escutar o termo A na biologia, A quer dizer sem, ausência. Então, acelular quer dizer que o vírus ele não possui célula, galera. Então, ele possui uma estrutura que a gente vai ver, mas célula ele não possui. Outra coisa, ele é sem metabolismo próprio. Então, te diz que o vírus... O que é metabolismo? Você que estuda até no fundamental, no ensino médio, metabolismo são todas as reações que acontecem dentro do nosso corpo. Então, tem reações dentro do nosso corpo. Exemplo, a respiração. Você já ouviu falar de respiração? Pois é, a gente coloca o oxigênio para dentro do nosso corpo e acontece muita reação química dentro do nosso corpo. O vírus ele não consegue fazer isso. Então o vírus, galera, para ele conseguir... Então por que o vírus aí que está causando a Covid-19 está acontecendo tudo isso? Sabe por quê? Porque ele tem que infectar uma célula e quando ele infecta essa célula, aí sim ele consegue pegar o metabolismo da célula. Então deixa eu ver se eu entendi. Ele não possui célula, ele não possui metabolismo, então ele tem que infectar uma célula para poder tirar tudo da célula? Sim. Então não vai me marcar em prova que vírus tem organelas, você já estudou aí ribossomo, mitocôndria, vírus não possui, tá? É um parasita intracelular obrigatório, então vai anotando, vou até sair da frente depois, para quem tiver com o celular e bater um print da tela, é um parasita intracelular. Intracelular quer dizer que pelo nosso corpo, que ele pode sobreviver no nosso corpo fora de uma célula. O vírus não, tem que ser dentro da célula, tá? Outra coisa, uma coisa muito importante que cai bastante, ele é resistente. Então, se você está com uma doença, exemplo, principalmente doença causada por bactéria, você não ataca com antibiótico. Então, se em algum momento cair para vocês falando que o vírus, para a gente atacar ele, a gente tem que tomar antibiótico, errado. O vírus a gente não combate com antibiótico, ele é resistente a antibiótico. Outra coisa, genoma. O que é um genoma, galera? É o material genético do vírus. Basicamente, em prova, por que eu coloquei o tracinho aqui? Quando cai, principalmente no ensino médio, no ensino fundamental, a gente diz que é DNA ou RNA. Ou é um vírus de DNA ou é um vírus de RNA. A gente sabe que existem exceções hoje, que a gente pode encontrar até os dois juntos no mesmo vírus, mas ainda para o ensino médio, a maioria das questões que caem em prova, você vai marcar DNA ou RNA. Isso que a gente vai ver daqui a pouco, a diferença de vírus de DNA e RNA. A gente vai resolver exercício também, tá? Então, pega papel, já tem até tempo. Galera que tá chegando agora, pega papel, pega caneta e bora anotar, bora fazer esses esquemas que eu tô mostrando aqui para vocês. Galera, composição básica de um vírus. Outra coisa que eu queria falar, antes de falar da composição básica. Uma coisa é quem causa a doença. Outra coisa é a doença.
tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Posso dar um exemplo para vocês, antes de falar dele, do causador da Covid-19? Exemplo, AIDS. Já ouviram falar da AIDS? A AIDS, ela é uma síndrome, ela não é nem doença, ela é uma síndrome da imunodeficiência adquirida, que muita gente chama erradamente de doença. Tá, mas a AIDS, o cara pode ter um quadro de AIDS, sinais e sintomas. Mas quem causa a AIDS é quem? É o HIV. Então, existe a síndrome, no caso lá, a síndrome, sinais e sintomas, e existe o causador, que é o vírus. Galera, existe a Covid-19. A Covid-19, ela é a doença. Então, a pessoa, ela fica com Covid-19, ela está doente, está com Covid-19. Mas existe o causador da Covid-19. O causador da Covid-19, muita gente chama de coronavírus, mas coronavírus é um termo genérico para vários vírus. Existe uma família de coronavírus. E o especificamente que a gente está trabalhando agora, se vier em prova, por isso que é importante anotar isso aqui, galera. Ele, olha aqui a nova nomenclatura, é nova, tá? É SARS-CoV-2, segunda geração, tá? SARS, na verdade, vem do inglês, que quer dizer a síndrome respiratória aguda grave. E CoV vem de vírus do coronavírus, tá? 2, porque ele vem de uma segunda linhagem, tá? Estrutura viral, galera. Quando a gente fala de vírus, a gente tem que ver que, basicamente, o vírus ele pode ou não ter um envelope. Então, já começa anotando aí. Existe vírus que é envelopado e existe vírus que não é envelopado. Exemplo, o coronavírus. No caso, bora chamar de coronavírus, que é um termo genérico. Ele é um vírus envelopado ou não envelopado? Envelopado. Me dá um exemplo de vírus que não possui envelope, Kennedy. É quem? É o bacteriófago, que a gente vai ver daqui a pouco, que é um vírus que ataca a bactéria. Tá, galera? Então, ele é um vírus que possui um envelope, possui uma capinha. E essa capa ela é rica principalmente em gordura. A gente diz que tem lipídio e proteína. A gente diz que ela é lipoproteica, galera. Lipoproteica. Mas é essa camada de gordura. Galera, é por isso que é importante você lavar a sua mão com sabão. Porque tem gente que pensa, Kennedy, por que eu consigo tirar esse vírus quando eu lavo a minha mão com sabão? Sabe por quê? Eu sempre comparo o vírus com o envelope, que tem essa gordura aí, com gordura na panela de casa. Exemplo, você está lá na sua casa, faz uma comida e tem gordura lá na panela, você fez a comida, sobrou lá a gordura, você vai tentar lavar com água normal lá na torneira. Não consegue tirar com água aquela gordura. O que você faz? Joga detergente, joga sabão. Quando você joga detergente e joga sabão, galera, esse detergente, esse sabão, ele consegue interagir com a água e com a gordura. Dessa forma, ele consegue tirar essa capa de gordura que estava na panela, tá? Por quê? A gordura, vocês que estudam aí até no ensino fundamental, no ensino médio, a gordura, ela é apolar. Enquanto que a água, ela é polar. Tem polaridade, positivo, negativo, tá? E olha que interessante, o sabão e o detergente, eles são os dois. A gente diz que uma estrutura que quando tem os dois é polar e apolar ao mesmo tempo. A gente chama de o quê? De Kennedy? De bipolar? Não vai marcar isso em prova. É anfifílico. Anfifílico é um termo da química, tá? Anfifílico ou anfipático, quando uma estrutura ela é polar e apolar ao mesmo tempo. Então, quando você lava a sua mão com sabão, já sabe que você está tirando, você está rompendo esse envelope do vírus que tem lipídio e proteína. Outra coisa, galera, nem todo vírus tem. Agora, todo vírus ele tem uma estrutura proteica que dentro dela tem o DNA ou RNA. Como é o nome dessa estrutura proteica? Capsídio. Repete do outro lado aí comigo. Capsídio. O capsídio é como se fosse uma estrutura, uma carapaça, que dentro dela a gente vai encontrar o DNA ou o RNA. No caso, a gente chama de ácido nucleico. Ácido nucleico. Lembrando que ácido nucleico é DNA ou RNA. O capsídio, se cair em prova, galera, ele é formado por capsômeros e ele é proteína. Ele é proteico, tá? Então, cuidado. Envelope, lipoproteico. Capsídio, ele é proteico. E o ácido RNA. Tem vírus que tem DNA, tem vírus que tem RNA. E a junção do capsídio com ácido nucleico e o RNA forma o que a gente chama de nucleocapsídeo, beleza? Já vou olhando aqui para quem for mandando depois mensagem. Outra coisinha, até posso sair da frente? Vamos sair da frente só para você parar esse vídeo. Então você pode bater um print, pode parar depois para copiar, tá? Bate um print aí, beleza? Bora ver agora ciclo de vida, galera. Ciclo de vida. Quando cai em prova, o grande exemplo de ciclo de vida é um vírus que ataca a bactéria. Qual é o nome dele? Bacteriófago T4, ou às vezes a gente chama só de fago T4, tanto faz. Galera,
basicamente, quando cai em prova, e o ciclo que a gente chama de lisogênico. Kennedy, é bem fácil esse termo, tá? É só você lembrar de lise. O que quer dizer lise? Lise quer dizer romper. Toda vez que você escutar o termo lisar a célula sofreu uma lise, quer dizer que a célula rompeu. Então, galera, é muito fácil. O ciclo que a gente chama de lítico é aquele onde a célula vai romper. Então, olha aqui, ó. O que está acontecendo bem aqui? Está acontecendo um rompimento da célula, tá? Está acontecendo uma lise e está liberando novos vírus. Então, galera, tem vírus que entra no nosso corpo. Tá aqui o vírus, olha, é um bacteriófago. Ele entra, ele injeta o material genético dele, que pode ser de DNA ou RNA. No caso do bacteriófago é DNA. No caso aqui do causador da Covid-19 é RNA, mas tudo bem. Ele vai injetar e ele pode replicar e começar a liberar outros vírus. A gente chama isso de ciclo lítico. Ciclo lítico, tá? Então, no caso do causador da Covid-19, a gente vai ver que é de uma forma diferente de lise, tá? Mas eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, ciclo lítico é quando está rompendo e é nesse momento que você vai manifestar muitas vezes a doença. Só que tem vírus, galera, que não. Ele fica lá por um tempo adormecido, ele vai lá, injeta o material genético dele e ele só injetou, misturou com o material genético, no caso aqui da célula, pode ser uma bactéria, já que ele ataca a bactéria, e fica sem causar doença. Isso, na verdade, é muito importante para alguns vírus, porque pensa comigo, se você está uma pessoa que é saudável, ele está aqui no ciclo lisogênico, e ele não está causando doença em você, você é saudável, você consegue transmitir para várias pessoas. Posso dar um exemplo? Herpes. No caso do vírus da herpes, quando você está manifestando a herpes, já viu falar que a pessoa que tem herpes, às vezes está aparecendo lá herpes, aí ela não está aparecendo. Aí o momento vem, surge e depois some. Mas na verdade ela não tem cura hoje a herpes. Geralmente quando ela está estressada, quando pega muito sol, está muito frio. Por que isso acontece? Porque tem momentos da herpes que ela está no ciclo lítico, às vezes ela está no ciclo lisogênico. Ciclo lítico, quando sai do lisogênico para o lítico, a gente chama isso de indução. Indução, tá, galera? Então, quando ele fica aqui, não faz a lise, não se replica, a gente chama isso aqui de ciclo lisogênico. Posso dar outro exemplo? HIV. O HIV, você pode pegar HIV hoje, você pode ficar até 10 anos sem manifestar e nem chegar ao quadro de AIDS. Por que isso acontece? Porque muitas vezes o vírus, ele fica num período lisogênico. Quando ele quer começar a se replicar, começar a invadir outras células do teu corpo, por indução, ele vai para uma lise que a gente chama de ciclo lítico, tá? Beleza? Galera, já tem gente mandando aqui. Tá, tem gente mandando aqui. Beleza, vocês podem mandando aí. Tá. A gente vai escolhendo também as dúvidas aqui. Outra coisa, termos importantes, galera. Termos importantes que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. Só para relembrar. DNA, ele pode dar origem, lembra do DNA, material genético? Ele pode dar origem a uma molécula de RNA. Olha que interessante. O DNA, ele que tem informação genética, a cor dos olhos, cor do nosso cabelo, cor da nossa pele. Só que não é ele que vai formar proteínas no nosso corpo. Prote aqui é proteína, tá? Ele primeiro manda a mensagem para o RNA M. Qual é o RNA M? É um RNA mensageiro, tá? E esse DNA, quando ele produz uma molécula de RNA, a gente dá um nome para isso. A gente chama de transcrição. Qual é o nome, galera? Transcrição. Caiu em prova. Ah, transcrição é produção de RNA em proteína? Não. Transcrição é DNA em RNA mensageiro, tá? Outra coisa, o DNA ele pode produzir outra molécula de DNA? Sim. Qual é o nome que a gente dá para isso? Duplicação ou replicação, tá? Assim como o RNA, ele pode produzir outra molécula de RNA, alguns vírus podem fazer isso, a gente chama isso de duplicação, sem problema nenhum. Galera, existe um vírus que a gente chama que é um retrovírus, que ele possui uma enzima chamada de transcriptase reversa, e ele consegue pegar o RNA e fazer o contrário, produzir em DNA. É quem? O HIV. O HIV, ele faz a transcrição reversa, porque ele possui uma enzima chamada de transcriptase reversa, tá? Só para quem quiser anotar, DNA para RNA é uma enzima chamada de DNA polimerase, tá? O RNA, por sua vez,
consegue produzir moléculas de proteínas, até várias moléculas, isso já caiu no Enem. A gente chama isso de tradução. Tradução. E é feita por enzimas chamadas de RNA. Porque daqui a pouquinho a gente vai resolver exercício. Na verdade, bora resolver exercício já? Você pode ir mandando dúvida aí, para quem quiser, mas já vou resolver a primeira questão com vocês. Bora colocar aqui na imagem, ver se você consegue enxergar. Primeira questão, bora falar assim. Atente o que diz a respeito do vírus e assinale verdadeiro ou falso sobre isso. Fala assim, um vírus que se aproxima da célula hospedeira, injeta seu material genético e multiplica-se com a ajuda das organelas da célula, ele está num ciclo lisogênico. Galera, primeiro, ele falou aqui, multiplica-se com a ajuda das organelas. Não, um vírus que está se multiplicando dentro da célula, ele está dentro de um ciclo que a gente chama de lítico. Lisogênico, o vírus ele não está se multiplicando. Então a gente chama essa alternativa de falsa, galera, falsa. Outra, todo vírus possui uma cápsula proteica protetora denominada capsídeo. Até aí tudo bem. Que encerra um genoma de DNA ou RNA. Com certeza está certo. Então marca verdadeiro aí. Pode ser, já falei em provas para vocês, é DNA ou RNA. Bora ver a outra? No ciclo lítico, o vírus invade a célula hospedeira e agrega seu material genético ao genoma da mesma. Não, galera, não é no ciclo lítico que acontece. É no ciclo lisogênico. O ciclo lítico não. O vírus ele entra na célula e já começa a replicar. Ele não agrega o genoma, no caso, o material genético dele na célula. Não, ele já quer começar a se replicar. Então essa é falsa. Outra, fala assim, apesar de poder ser causada por fungos e bactérias, a pneumonia, olha aí o quadro de pneumonia, também pode ter origem viral. Sim, tanto que o coronavírus, ele pode chegar a um quadro de pneumonia viral, ou seja, pode ser em decorrência a um vírus. Então você vai colocar aí a letra B. Bora fazer outra questão? Outra questão, bora treinar. Vamos treinar. Olha que interessante, galera. Fala assim, atente para a seguinte notícia. A Secretaria de Saúde do Ceará confirmou 3 mortes e 7 casos de H1N1 no Ceará. A doença pode causar febre de até 40 graus. H1N1, conhecida como gripe suína, tá? Gripe suína, é feita por um vírus chamado de influenza. No que diz respeito ao H1N1, é correto afirmar que, letra A, a gente sabe que é um vírus, tá? Letra A. Para imunizar-se contra a bactéria causadora, não, primeiro, letra A já começa errado. Porque H1N1 é causado por um vírus. É o vírus influenza, tá? Causador da gripe suína e até as gripes normais, tá? Letra B. A infecção bacteriana H1N1, não. Já começa errado também. Não é uma infecção bacteriana, tá? Mas olha que interessante. O resto estaria até certo. É a mesma da epidemia conhecida como gripe espanhola. Sim, a gripe espanhola foi por causa da H1N1 e também conhecida como gripe suína. Tá certo, o que está errado é infecção bacteriana. C. Diante de uma infecção respiratória de causa viral, como é o caso do H1N1, o antibiótico e a vacina têm o mesmo efeito. Errado, galera. Lembra, antibiótico não tem ação sobre vírus. Não marca isso, tá? Olha a letra D. Só pode ser a letra D, né? A imunização do H1N1, causada por vírus, deve ser feita por meio da vacinação. Além disso, lavar as mãos constantemente pode diminuir a transmissão do vírus. Então, bora voltar para cá. Totalmente certo. Então, para quem marcou, seria a letra D. Galera, já deu para resolver 2 questões, mas eu quero ir além. A gente já mostrou um pouco a estrutura, como seria do SARS-CoV-2, tá? E a gente vai ver agora algumas questões que caem, porque tem gente me mandando aí até nas redes sociais, Kennedy, tá me falando que o coronavírus, ele é um vírus de RNA positivo. E sem brincadeira, eu não consigo muito diferenciar o que é DNA, o que é RNA, o que é RNA positivo. Então eu vou mostrar para vocês uma classificação aqui para vocês, básica, galera. A gente vai ver aqui com calma, eu vou montar para vocês. Então a gente vai ver aqui, vou colocar aqui para vocês uma classificação com toda a calma do mundo, tá? Classificação. Quais são os tipos, deixa eu ver se está aparecendo aí, tá? Quais são os tipos de vírus que a gente pode encontrar
e eu vou dar exemplos para vocês, tá? Bora ver aqui. A gente pode ter vírus, galera. Bora ver aqui que eu apaguei o quadro. Vírus de DNA. Bora colocar aqui. Vírus de DNA. DNA. E olha que interessante. Com toda a calma do mundo, tá? Toda vez que você encontrar em prova esse termo aqui, ó, DS, você quer dizer que é o ácido nucleico de cadeia dupla. Toda vez que você encontrar em prova o termo, deixa eu ver se está aparecendo, tá? SS quer dizer de cadeia simples. Eu sei, presta atenção. DNA tem cadeia simples. Mas para a estrutura viral pode mudar isso. Então a gente estuda, bora aprofundar um pouquinho mais. Existe DNA sim de cadeia simples. Ah, Kennedy, mas se tem cadeia simples não é DNA, é RNA. Não, galera. A gente diz que é DNA, continua sendo DNA, mesmo tendo só uma cadeia, porque tem timina. Tendo timina é DNA. Existe RNA de cadeia dupla. Ah, Kennedy, mas se é cadeia dupla é DNA. Não, porque não tem a timina, vai ter a uracila. Então, cuidado, galera. Existe sim DNA de cadeia simples, não na gente, nos vírus, e RNA de cadeia dupla. Eu vou dar exemplo aqui para vocês. Existe então DS, quer dizer o quê? Dupla, SS quer dizer simples. Então, existe DNA que a gente chama de DS, que é o DNA de cadeia dupla, que é o grande exemplo para vocês, que eu posso dar exemplo aqui para vocês, olha, colocar, que é o bacteriófago. Então, colocar aqui fago T4. Tá? O fago T4 é um vírus que é de DNA e ele tem cadeia dupla. Posso colocar aqui DNA de cadeia simples? Vírus? Posso. DNA de cadeia simples. Existe vírus também. Vou dar como exemplo aqui para vocês. Quem? O parvovírus. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um vírus muito comum em criança que pode dar diarreia e problemas respiratórios, tá? Interessante. É um vírus que ele possui como material genético DNA e é um DNA de cadeia simples. Eu já vou chegar aqui onde é o objetivo, tá? Galera, eu vou mostrar outros tipos de RNA aqui para vocês, mas tem dois especificamente que eu queria que você anotasse do outro lado, porque já caiu em prova a diferença de RNA positivo para RNA negativo, e muita gente tinha que saber isso, tá? E muita gente está comentando, coronavírus é um vírus de RNA positivo. O que quer dizer isso, Kennedy? Então presta atenção, galera. O coronavírus é um vírus SS, bora ver se a gente sabe, RNA positivo. Alguém sabe me dizer o que é isso? SS quer dizer que é um vírus de cadeia simples, beleza. É um vírus com RNA normal que a gente conhece. É de RNA e ele é de cadeia positiva. O que quer dizer isso, Kennedy? Quer dizer, galera, que o vírus, quando ele infecta a célula, quando ele joga o material genético dele, o RNA, esse RNA que ele joga dentro da célula já é o RNA mensageiro. Como assim? Já é o mensageiro, já produz proteína, já consegue. Lembra que eu mostrei para vocês? Então, quando ele infecta a célula, RNA positivo quer dizer que o RNA já é o mensageiro. Bora colocar aqui. É um RNA de uma fita simples, e ele já produz o quê? Proteínas. Lembrando que a produção de proteínas bora colocar aqui proteína, olha, tem proteína. É um processo que a gente chama de tradução. Posso dar exemplo de vírus aqui para vocês, que é RNA de cadeia positiva? Posso colocar aqui para vocês o vírus da dengue, causador da dengue. E bora colocar aqui, que no caso, olha que interessante, o nome do vírus da dengue se chama DEN1, dengue. DEN1, DEN2, DEN3 são as variantes, tá? E eu posso colocar aqui para vocês, quem? O coronavírus. Os coronavírus, tá? Que é família, no caso. Especificamente esse é o SARS-CoV-2, tá? Beleza? Daqui a pouco eu vou responder perguntas para vocês. Como é que eu posso diferenciar do negativo? O negativo é assim, SS, RNA, negativo. Então, coronavírus é esse aqui, negativo. Por que negativo, Kennedy? Porque assim, o vírus de RNA negativo, quando ele infecta a célula e joga o material genético dele, ele não é o RNA mensageiro ainda. Ele precisa produzir um RNA mensageiro ainda. Como assim? Funciona mais ou menos assim, olha. Ele entra na célula, vou mostrar daqui a pouco. Ele é um RNA. No caso aqui a gente chama que é um RNA
negativo, né? Negativo. Ele primeiro, galera, precisa produzir um RNA mensageiro. Precisa, é obrigatório. Então, um vírus simples, olha, simples. Para depois produzir proteína. Só depois ele consegue produzir proteína, tá? Grande exemplo que eu dou para vocês aqui, posso dar um exemplo aqui para vocês? O vírus Ebola, olha que legal, Ebola. A gente vai resolver até uma questão onde ele fala que o Ebola, caiu em questão, que o Ebola é um vírus de RNA de cadeia simples, negativo. De novo, galera, o que é um vírus positivo? É um vírus onde, quando o vírus ele infecta a célula, exemplo, imagina que eu sou vírus. Eu já sou o RNA do vírus, eu entrei na célula, eu já sou mensageiro. No caso, o coronavírus já é assim. Ele já sai mandando informação e produzindo proteínas diretamente. Então ele já produz, não precisa de intermediário. Ele já produz proteína diretamente. No caso do negativo, no caso eu posso colocar aqui o Ebola, eu posso colocar o vírus da gripe, que é o influenza. Olha muita gente falando aí que coronavírus é a mesma coisa que gripe. Não, galera. O vírus causador da gripe é a influenza. O vírus causador da Covid-19, coronavírus, no caso SARS-CoV-2, só que tem diferenças. Um é positivo e outro é negativo. Não tem. E o negativo é o quê? O negativo entra o RNA dele, mas ele não consegue produzir proteína diretamente. Ele tem que produzir um RNA mensageiro e esse RNA mensageiro que vai produzir proteína. É como se ele tivesse que produzir um negativo, produzir um positivo, para depois o positivo produzir uma proteína. Esses dois aqui eu queria que você anotasse, por favor, anota essa paradinha aqui. Eu vou colocar mais dois aqui, que eu sei que você está com dúvida. O HIV, qual é a diferença? A gente vai ver aqui. Só que eu queria que você anotasse esses dois. Esses aqui de cima nem tanto eu quis mostrar, mas anota esses dois aqui, galera. Vou mostrar mais dois. Existe um que é o ssRNA-RT. O que quer dizer RT? Transcrição reversa. É um vírus que ele injeta o RNA, só que o RNA primeiro produz o quê? DNA. Então, quando cai em prova que um RNA produz um DNA, a gente diz que isso é inverso. A gente chama isso de transcrição reversa. No caso, isso é um retrovírus, tá? Então, eu posso dar como exemplo para vocês aqui o HIV. No caso, o HIV, vírus da imunodeficiência humana, ele é chamado de Ele faz ao contrário, transcriptase reversa. E o último aqui que eu vou mostrar para vocês, que poderá considerar importante, existe de cadeia dupla? Sim. Então tem aqui o RNA, bora colocar aqui DS, RNA de cadeia dupla, tá, galera? Eu não vou complicar aqui a vida de vocês, tá? Mas ele também é um vírus como se fosse negativo. Ele vai ser um vírus aqui de RNA, que ele tem cadeia dupla. Ele ainda não é um mensageiro. Ele primeiro precisa produzir o mensageiro. Bora colocar aqui o mensageiro. Mensageiro produz um de cadeia simples para depois produzir proteína. Em toda a cama do mundo. Me dá exemplo aqui, não sei se você já ouviu falar, mas existe um vírus chamado de rotavírus. Já ouviram falar? Você já pegou do outro lado aí rotavírus? Pode causar uma diarreia, tá, galera? Diarreia. Então, bora colocar aqui rotavírus. Claro que existem muitos outros exemplos, mas são os exemplos aqui que eu coloquei. Aqui de chikungunya, zika vírus, dengue, tudo aqui vai ser positivo coronavírus. Então, saindo da frente, para você bater um print dessa tela aí, tá? Beleza? Saindo da frente, já pode bater um print aí, que a gente já vai fazer exercício. Aí ele fala assim, tem uma pergunta, como a célula do pulmão copia o RNA do coronavírus? Não, galera, lembra, não necessariamente demora 15 dias, 14 dias que você se infecta para manifestar. A gente chama isso de período de incubação. Pode manifestar antes, mas normal. Injetando o material genético dele
e ele não quer ainda manifestar. Eu sempre falo para os alunos assim, os vírus mais inteligentes que tem são os vírus que não manifestam logo. Eu considero o HIV um vírus muito inteligente. Por que é um vírus muito inteligente? Porque é um vírus que ele não manifesta logo, ele demora para manifestar a doença. Então isso é interessante, porque já foi comprovado que pelo quarto, sexto dia, você já começa a transmitir. E muitas vezes você não tem os sintomas. Na verdade, tem muitas pessoas que podem pegar aí do outro lado o coronavírus e não ter sintomas. Mas essa pessoa pode ser um idoso ou com alguma complicação e essa complicação ser mais grave nele. Então, olha como o vírus ele é inteligente, galera. Então, muitas vezes ele não manifesta porque ele não quer replicar logo. Ele não quer, ele pode ficar no período de latência. O período que a gente chama de quando você se infecta com ele, você pega, para o momento que você vai começar a manifestar a doença, a gente chama isso de período de incubação, tá? Período de incubação. O pessoal está dizendo que está muito rápido, então vou com calminha aqui para vocês. Já parei com calma. Deu para entender isso aqui? Já deu para copiar, já passei um tempo aqui. Ei, tem que saber alguma coisa. Preciso saber de tudo isso? Sinceramente, seria bom. Mas se desse para vocês saber alguma coisa, esses dois aqui. De novo, galera, qual a diferença de positivo para negativo? Vou bater nessa tecla aqui, tá? Positivo, de novo, é o RNA mensageiro e produz proteína direto. RNA mensageiro que produz proteína direto, tá? O que é o RNA negativo? É aquele que coloca o DNA dentro da célula, mas ele não é o RNA mensageiro ainda. Ele tem que produzir um RNA mensageiro para depois produzir proteína, e são os exemplos de vírus que eu dei aqui para vocês. Beleza? Isso aqui vale ouro, galera. Tira um print, coloca, gruda aí no teu quarto, começa a estudar, que quando cair isso no vestibular, você vai agradecer. Vem aqui com o professor Kennedy Ramos e agradece. Bora resolver exercício? Então vou resolver exercício aqui com vocês, vou colocar aqui uma questão que já caiu sobre isso, e a gente vai resolver com toda a calma do mundo, tá? Já que a galera está com dificuldade, bora responder, bora colocar aqui sobre o vírus Ebola, FGV. Bora. Microbiologistas, em 1976, causam em seres humanos grave febre hemorrágica, de acordo com o sistema de classificação de Baltimore. Trata-se de um vírus pertencente ao grupo 5, cujo... Grifa aí, galera. Grifa não. Olha aí, bate um print disso aí. Ele é um RNA de fita simples, acabei de falar, isso é uma questão de vestibular, tá? Com senso negativo. Senso negativo. Aí lembra, o senso negativo é aquele que já é o mensageiro? Não. É aquele que precisa produzir ainda o mensageiro para depois produzir proteína, com material genético. Essa fita necessita ser convertida pela enzima RNA polimerase em uma fita de RNA positivo. Olha, então, o negativo precisa produzir em positivo, a qual pode não ser traduzida para a manifestação dos genes. Tá, bora ver o que está certo e o que está errado? Com relação aos processos que envolvem o material genético do vírus Ebola, é correto afirmar que, letra A, o material genético original do vírus atua diretamente como RNA mensageiro da célula. Lembra o que eu falei para vocês? Que RNA, ele falou que é RNA negativo. RNA negativo não é o RNA mensageiro direto. Quem é o RNA mensageiro direto é o positivo. Então a letra A está errada. Letra questão dessa. Para muitos amigos seus, bate um print, manda no grupo da escola depois dessa questão. Você vai ver que muita gente vai ter dificuldade. E fala que aqui a gente está ajudando vocês aqui, tá? Letra B. A enzima RNA polimerase é responsável pela tradução do RNA para senso negativo? Não. Primeiro, galera, RNA polimerase é responsável pela tradução do RNA para senso negativo? Não. Na verdade, a RNA polimerase é aquela que produz RNA positivo. Na verdade, é negativo para positivo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha para cá, presta atenção. RNA para proteína, a gente chama isso aqui de quê? De tradução. Tradução, tá? Feita por ribossomos, tá? Isso aqui no positivo. A RNA polimerase é aquela que faz de RNA para RNA, tá? Então, RNA para RNA. Então, seria, no caso aqui, negativo para positivo.
Não. Então não seria essa a alternativa. Bora fazer a letra C. A fita de RNA com senso positivo atua como RNA mensageiro na célula hospedeira? Sim, é essa a alternativa correta. A fita de RNA com senso positivo já é um mensageiro na célula hospedeira. É claro que o ebola já não tem ela diretamente. Ele precisa produzir um RNA positivo primeiro. Olha a letra D. A enzima RNA polimerase é responsável pela transcrição reversa? Não, galera. Transcrição reversa é feita por uma enzima, quem quiser anotar aí, chamada de transcriptase reversa. É só o HIV que possui, tá? No ebola não tem. Letra E. A tradução do RNA a senso positivo, primeiro que tradução é produzir proteína, galera. Tradução é produzir proteína. A letra B está errada também porque fala de tradução do RNA. Não, tradução é produzir proteína. Então só pode ser a letra C. Tudo bem? Bora voltar para cá. Antes de acabar a nossa aula, a gente tem um tempinho ainda, eu queria apagar aqui o quadro para vocês, porque eu prometi na aula, em toda a calma do mundo, que a gente ia ver a estrutura viral, a gente ia ver a classificação aqui que eu mostrei para vocês já anotaram isso aqui, e eu queria mostrar como o coronavírus, ele se replica, tá? Como é que ele vai? Claro, eu vou mostrar de maneira fácil aqui para vocês. A galera do mundo. Bora ver com toda a calma do mundo. O objetivo aqui não é ver coisa que todo mundo já viu, tá? Não é ser comum. Então bora ver aqui com calma. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês é basicamente o que, Kennedy? É a replicação. Deixa o quadro secar aqui. Deixa eu mostrar aqui. A gente vai mostrar a replicação do coronavírus. Então, bora estudar aqui a replicação do coronavírus. Beleza? Dá para enxergar? Bora ver com calma? Primeiro, claro, se ele é um vírus, ele vai infectar uma célula. Então, bora fazer uma célula gigante aqui para vocês, galera. Deixa eu mostrar aqui. Ver aqui até onde vai no quadro. Bora ver aqui uma célula. O vírus, ele vai entrar na célula. Bora colocar aqui. Entrar na célula. Através de receptores de membrana, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ele possui alguns receptores, galera, que a gente chama de glicoproteínas. Que ela parece uma coroa. Por isso que deu o nome de corona. Corona vem de coroa, tá? Coronavírus. E essa glicoproteína, que ela interage com a célula, com alguns receptores da célula, e esses receptores deixam o coronavírus entrar na nossa célula. Tem gente que fala assim, Kennedy, por que isso não acontecia antes? Sabe por que não acontecia antes? Por quê? Esse coronavírus ele já é comum em outras espécies, já é comum, existe coronavírus, tanto que existe pra gente também, mas esse especificamente, ele já era comum, vamos dizer assim, a gente não sabe a origem, isso é alguns mamíferos, né? Mas a gente sabe que ele sofreu mutação, principalmente porque pessoas lá na Ásia têm o hábito de comer carne crua, beber sangue de animais. Então isso, galera, essa mutação que ocorreu no vírus, para ele dar certinho com o nosso receptor de membrana, para entrar na nossa célula, não foi de uma hora para outra. Então já aconteceu, já saiu uma pesquisa, a gente foi produzido em laboratório. Não, galera, saiu uma pesquisa que comprovou já que foi esse receptor de membrana para dar certinho nas nossas células, para entrar na célula, foi um processo de seleção natural. Então, na verdade, o vírus, sim, ele conseguiu evoluir naturalmente. Só que, o que acontece? De tantas pessoas estarem comendo carne crua, tá tomando um sangue, isso faz com que o vírus possa sofrer uma mutação, e nessa mutação acabou se encaixando certinho com o nosso receptor. Então, galera, o que acontece? Eu tenho o vírus aqui externamente, eu tenho aqui a proteína dele, eu tenho aqui o material genético, ele vai entrar, vai ser englobado pela célula, então ele vai levar primeiro um pedaço da célula, olha aqui o vírus, então, por um processo que a gente chama de endocitose, tá? Endocitose, vou mostrar aqui para vocês, endocitose.
A gente chama essa estrutura aqui, quando ele entra, a gente chama de endossomo. Endossomo. A gente diz até no ensino médio, quando é uma estrutura sólida, a gente chama de fagossomo. Fagossomo. O que vai acontecer? Dentro do nosso corpo, esse vírus ele vai começar a liberar a estrutura, a carga viral dele. Para colocar aqui para vocês, ele vai liberar, no caso aqui vai ser quem? O RNA. Então, bora colocar aqui, ele libera o RNA e fica a estrutura dele bem aqui, ó. Ele libera esse RNA. Esse RNA, galera, deixa eu mostrar aqui através de esquema para vocês. Ele pode acontecer duas coisas com ele, olha. Colocar aqui, ó, RNA. Como eu disse para vocês que ele é um RNA o quê? Positivo, bora colocar aqui, no caso do coronavírus, ele consegue produzir proteína diretamente. Então, bora colocar aqui, proteínas. Então ele produz várias proteínas que são importantes para o vírus. Ele consegue, porque é um RNA de cadeia positiva, é um RNA positivo, tá? RNA positivo. Mas lembra, galera, ele também, esse vírus aqui, ele tem que se replicar, ele tem que replicar o material genético dele. Então, o vírus, que é de RNA positivo, ele consegue também produzir um negativo, tá? Que tem que servir como molde, para depois produzir, olha que vírus inteligente, para depois produzir outro positivo de novo. Então, deixa eu ver se eu entendi, Kennedy. Ele consegue entrar na célula, ser englobado, libera o RNA dele, lembrando que é um RNA positivo. Esse RNA positivo já é um mensageiro, consegue produzir proteína diretamente. E esse RNA positivo ele tem que se replicar. Como é que faz isso? Ele pega o RNA, consegue produzir um negativo, olha que legal, e consegue produzir um positivo. Por que ele faz isso? Para que não produza RNA positivo para positivo diretamente, porque tem que ser complementaridade, que isso já é outra aula, tá? Mas ele consegue... Vendo aqui, ele conseguiu produzir proteínas virais e conseguiu produzir RNA positivo, que é o que um novo vírus precisa. Agora, como é que ele vai dar origem a um novo vírus? Deixa eu colocar aqui embaixo. Esse aqui seria o núcleo da célula. Como é que ele vai ter o envelope dele? Tem gente que fala que o envelope vem um pedaço da membrana plasmática que não. Sabe como acontece? Essas duas estruturas aqui, ó, essas duas estruturas, elas vão entrar numa organela, que eu vou mostrar aqui para vocês, olha, que ela é chamada de retículo endoplasmático rugoso. Galera, já ouviram falar dela? Então, essas proteínas, elas vão para o retículo endoplasmático rugoso, proteínas que são formadas aqui, formar a replicação. E o retículo endoplasmático rugoso, um pedaço da membrana dele, que é lipoproteica, é ele que vai ser o novo envelope desse novo vírus. Então pode ver que o vírus ele utilizou de coisas que já existem dentro da célula para produzir um novo vírus. Então ele começa aqui, ó, a se enrolar no retículo endoplasmático. Olha, esse aqui era o retículo endoplasmático. Começa a se enrolar, vai ter proteínas aqui dentro. E esse RNA mensageiro aqui, mensageiro positivo que foi formado, vai voltar como se fosse antes. A estrutura aqui, ó, viral. Vou mostrar aqui para vocês. Do vírus. E logo depois ele consegue sair da célula por um processo que a gente chama de endocitose. Então vai que isso aqui cai em prova, você já sabe mais ou menos como acontece. Eu coloquei de forma simples aqui para vocês como é que vai acontecer. Galera, isso aqui na verdade, essa replicação, bate uma foto, é o que eu queria mostrar para vocês, tá? O nosso tempo ele vai se esgotando agora. Mas o mais importante agora, eu queria deixar para vocês que é para a gente ficar em casa. Fica em casa agora nesse momento, saindo da frente para você bater um print de novo. E estuda, resolve muito exercício. E eu espero vocês no meu canal, que é o Bioexplica. Procura lá nas redes sociais, Kennedy Ramos. Até a próxima. Tchau, tchau.